Aproveitando sua identidade de herdeira da elite da capital, a garota maltratou seu amigo de infância por 18 anos. Para curar sua arrogância e despotismo, os pais forjaram um teste de paternidade e anunciaram publicamente que a garota não era sua filha biológica, jogando-a com um velho viciado em veneno durante a noite. Eles juraram que o velho viciado em veneno era seu verdadeiro pai. No entanto, nos últimos 3 anos, o velho viciado em veneno não só a atingiu, mas até tentou forçá-la a vender seu corpo para apostar. Foi só quando o velho viciado em veneno caiu do penhasco 3 dias atrás que a garota foi levada para casa por seu irmão mais velho. Ao ouvir o nome Men Yanshin novamente, Sun Yanyan pensou que estaria ansiosa para vê-la, mas não foi. Nenhum pingo de nervosismo surgiu. Das 2 pessoas na sala, uma era seu ex-irmão mais velho e a outra era o homem com quem ela se preocupou por 18 anos. Agora eles são ambos seus inimigos. Sun Yanyan se escondeu em um canto e, por educação, ainda chamou o Sr. Men. Ao ouvir isso, Men Yanshin apenas disse levemente, "Quando você voltou?" A família Zhou também zombou levemente. "Em casa, ouvimos que seu pai biológico morreu, então trouxeram essa estrela do mal para casa. Desta vez, não sei quem mais ela vai prejudicar para ficar satisfeita." Olhando para Men Yanshin, tome cuidado para não ser incomodada novamente. Nos últimos 18 anos, Sun Yanyan realmente incomodou muito Men Yanshin. Ninguém no círculo sabia que ela gostava de Men Yanshin, e todos sabiam que Men Yanshin a odiava terrivelmente. Caso contrário, ela não teria exposto sua identidade. Não só ele não a ajudou, mas usou todos os meios, até mesmo tirou sua vida. A família Zhou também é a segunda pessoa que mais a odeia, e Men Yanshin é a primeira. Seus olhos frios fixos em Sun Yanyan. Sério? Ela ainda se atreve a sucumbir ao medo? A voz de Sun Yanyan estava tremendo. Desculpe, foi minha culpa antes, causei-lhe transtornos. Uma vez confiando no favor de sua família, ela até ousou insultar o irmão desta família Zhou. Men Yanshin também deve por causa de... A relação entre a família Zhou e a família Zhou também a fez ceder em 3 pontos. Agora, após 3 anos, ela perdeu a proteção e o brilho da família Zhou. Ela vive pior do que um cachorro vadio, e até aprendeu a implorar por misericórdia. Men Yanshin passou por Sun Yanyan. "Vamos, para não sujar meus olhos com coisas sujas." Zhou Jiai riu levemente. "Vamos, Yanyan, o que você está fazendo parada boba? Entre logo." Sun Yanyan apressou-se a segui-lo, e ao cruzar o limiar, ela tropeçou. Ela caiu para frente, o queixo bateu no chão. Vendo isso, Zhou Jiai riu. Riu de sua desordem e ridículo. Que vergonha! Essa cena foi vista pela mãe Zhou. Embora seu coração estivesse relutante, ela ainda se levantou com força, com a vontade de ajudar Yanyan. No entanto, Sun Yanyan não ficou com raiva do escárnio de Zhou Jiai. Ela parecia não sentir dor. Desculpe, a família Zhou também não esperava essa reação dela. O sorriso que pairava em seus lábios desapareceu. Que vergonha, não vai entrar? Sun Yanyan encolheu o pescoço. Caminhou até a mãe de Zhou, mantendo uma distância imperceptível. Fanning. As lágrimas de Fanning caíam. Criança, como você emagreceu tanto? A família Zhou também sentou ao lado e concordou. A família Zhou também não se atreveu a fingir. Para fazê-lo se sentir apegado, Jiai, Fanning comeu sua vida. Sun Yanyan estava impassível, sem conseguir chorar. Suas lágrimas, quando foi agredida por seu pai biológico. Nas noites em que não tinha o que comer, quase morria de fome e de frio, já haviam secado. Fanning enxugou as lágrimas. Está tudo bem, o importante é que você voltou. Já que seu pai não está mais aqui. Você fica aqui. Vou te tratar como minha filha biológica. Tudo bem? Não. Sun Yanyan moveu os dedos e soltou sua mão. Já sou muito grata por você ter me trazido de volta. Não me atrevo a aceitar mais nada. Quando ela falou, ficou ainda mais feroz. Onde estava sua filha? Mimada e arrogante? Ela aceitou feliz, ou com ressentimento? Os 3 anos de descaso deles eram melhores do que essa mãe fraca e humilde. Fanning sentiu pena dela. A família Zhou também não comeu isso. Você tem certeza de que quer uma assassina como filha? No final, ela foi arranjada para morar na casa da família Zhou. Deitada no quarto que antes lhe era familiar, Sun Yanyan teve um pesadelo. Em seu sonho, palmas caíram em seu rosto. Um homem bêbado a atingiu com uma garrafa de vinho. Os cacos de vidro perfuraram sua pele, acordando-a de dor. A escuridão em todo o quarto a sufocava. Ela ansiava por correr para fora, querendo respirar um pouco de ar fresco. Sem esperar descer as escadas, ouviu uma risada sarcástica.
Agora ela nem consegue tocar em um fio do seu cabelo. A família já providenciou um lugar para ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. A família Zou também segurava uma taça de vinho e a balançava lentamente. Quem estava do outro lado da linha? Sunianinha adivinhou vagamente e forçou um sorriso. Quando ela estava prestes a se virar para voltar, a família Zou também riu e disse: "Pare. Quer me prejudicar de novo? Eu só estava dando uma volta." A senhora Zou agarrou a gola de Sunianinha de repente. "Você acha que ainda é a senhorita da família Zou? Pode andar por aí como quiser?" Sacudindo o queixo, os lábios pálidos de Yu. Sunianinha pediu desculpas. "Não farei mais isso, não ousarei da próxima vez." "Não pense que te trazer de volta é para você ter uma vida boa. Esse vício de querer coisas impossíveis. Tantos anos e você não mudou." Terminando o aviso, a senhora Zou jogou Sunianinha no chão. Ela não mordeu o braço dela ou chorou pedindo por faninho como quando era criança. Ela apenas baixou a cabeça em silêncio, os joelhos arranhados, sem chorar ou fazer barulho. Seu corpo era muito pequeno, sua sombra no chão era uma bolinha. Parecia que desde que a trouxeram de volta. Seu pescoço estava curvado, nunca reto. A senhora Zou levantou a mão novamente, querendo endireitar o pescoço de Sunianinha. Ela pareceu sentir algo, em uma reação fisiológica e pavor. Encolheu as mãos e os pés, cobriu a cabeça e encostou-se à parede, tremendo como uma peneira. Com uma falha, a senhora Zou também retraiu a mão. Ela xingou: "Tenho medo de sujar minhas mãos se te bater, saia logo." Como se tivesse contraído insuficiência renal, Sunianinha fugiu rapidamente, escorregadia demais. A senhora Zou, porém, não conseguiu mais rir. Logo de manhã, Faninho providenciou para que Sunianinha entrasse no carro da senhora Zou. Ela puxou os dedos e perguntou cuidadosamente: "Para onde vamos?" A senhora Zou estava segurando o volante. "Pergunte menos. De qualquer forma, a mamãe arranjou isso para você, se comporte bem." Ao chegar ao local, Sunianinha seguiu a senhora Zou e entrou na sala privativa no final. "Você espera aqui, alguém virá te encontrar daqui a pouco." Um olhar de desdém passou pelos olhos da senhora Zou. Sunianinha concordou e sentou-se na cadeira, sem fazer mais perguntas. Só à noite a senhora Zou ligou, indicando outro lugar para onde ela deveria ir. Sunianinha não pegou um guarda-chuva e estava encharcada a caminho. Ela ficou na porta do clube querendo entrar, mas foi bloqueada pelos seguranças e ligou para a senhora Zou. Mas não conseguia falar com ela de jeito nenhum. As pessoas no andar de cima pareciam assistir a uma peça. A senhora Zou disse friamente: "Vamos ver quanto tempo ela consegue fingir." Men Yanshin balançou o vinho na taça. Ela realmente esperou um dia inteiro. A família Zou também enviou pessoas para vigiá-la, garantindo que ela tivesse um casamento arranjado em casa. Ela foi apresentada ao filho mais novo da família Shu. A família Shu concordou em retribuir o favor, mas Shu Jin se recusou a ir de forma alguma. Men Yanshin tomou um gole de vinho. "Shu Jin não está no quarto ao lado? Vá notificá-la. O espetáculo ainda está por vir." Men Yanshin ficou sozinha na sala privada. Ela baixou os olhos novamente. A cena que caiu em seus olhos a enojou. Lá embaixo, Sunianinha estendeu a mão com cuidado, deixando a água da chuva subir um pouco mais. Em seguida, pingou em seus lábios. Ela bebeu pequenos goles. Um grupo de pessoas saiu pela porta. A mulher na frente levantou levemente o canto dos olhos. "Olhem quem está aqui. Não é a senhorita Fang?" Depois de zombar, a mulher mudou seu tom. "PFFT, PFFT, PFFT, eu esqueci. A pessoa à nossa frente é uma impostora." Após uma gargalhada, outra pessoa respondeu: "Você está aqui para procurar o irmão de Yao?" Naquela época, Men Yanshin não a valorizava, então ela encontrou alguém para sequestrar Xianuan e fez com que ela perdesse a vida. Gu Wei olhou para Sunianinha, sem esquecer de anunciar em voz alta: "Como você pode ter a coragem de machucar os outros?" O medo passou pelos olhos sombrios de Sunianinha. Naquela época, Men Yanshin estava estrangulando seu pescoço e fez a mesma pergunta. Ela chorou e disse que não era ela, que também era uma vítima. Men Yanshin é infeliz. Todos são infelizes. Ela ficou no vento frio e aceitou essa punição. "Não fui eu quem errou. É culpa minha." Gu Wei zombou. "Agora você sabe que é culpa sua. Por que você não admitiu no tribunal?" Sunianinha não discutiu, foi empurrada 2 vezes e caiu na chuva, balançando precariamente. Talvez por causa da aparência dócil e submissa de Sunianinha. Gu Wei levantou a mão e deu um tapa nela, agarrou seu braço e a empurrou. Ela rolou pelas escadas. Felizmente, ela não se machucou gravemente.
Uma queda e um tapa, em comparação com uma vida viva. Foi muito mais leve. Sun Yannian tremeu e se encolheu na parte de trás do carro. Como um cão sem lar. Havia uma toalha nas costas do carro. Meng Yanchen não a deu a Sun Yannian. A família Shu também procurou Shu Jinjiao. Eu te levo de volta. Meng Yanchen disse, esclarecendo sua relação. O tom de Sun Yannian era ainda mais distante do que o dela. Na verdade, eu poderia voltar sozinha. Meng Yanchen deu um sorriso autodepreciativo de confusão. Esta é a incumbência da família Shu. O que isso significa é que ela não está sendo intrometida. Eu sei. Você não quer mais me ver. Eu não era sensata no passado. Cometi muitos erros, erros que não vou cometer de novo. Meng Yanchen virou o rosto. Esses erros são fatais. Sun Yannian abaixou a cabeça. Gosto de você. Ao descer do carro, os dois caminharam lado a lado na chuva torrencial. Sun Yannian então falou com seriedade. Não precisa me segurar o guarda-chuva, já estou encharcada. A voz de Meng Yanchen permaneceu inalterada. Eu só não quero que Fan Yi reclame que não cuidou de você. Não se iluda. Ele recolheu o guarda-chuva. A babá da família Zhou veio recebê-los. Ela olhou para Meng Yanchen e Sun Yannian e ofereceu a toalha primeiro a ele. Meng Yanchen não pegou. Você acha que eu preciso mais do que ela? A babá rapidamente entregou a toalha a Sun Yannian. Assim que Fan Yunvei nasceu, ela viu os dois em pé juntos e correu em direção a eles. Preocupação e dor estavam estampados em seu rosto. Como Lin Xin está assim? Ela estava bem quando saiu? Por que você não pegou o guarda-chuva? Eu peguei. Sun Yannian enxugou-se com a toalha. Ela limpou o dorso de sua mão. Não é nada. Mesmo assim, ela está assim e não é nada? Fan Yun trocou de babá. Tongma, vá rápido e esquente a água para Nianian tomar um banho. Senão ela vai ficar doente. Não importa quando, o carinho de Fan Yun nunca diminuiu. Sun Yannian, você também está assim. Ela subiu as escadas lentamente. Os olhares dos dois a seguiram. Fan Yun desviou o olhar primeiro. Ela olhou para Meng Yanchen, a vigilância escondida sob a margem do rio. Nianchen, como é que você trouxe Nianian de volta? Eu não pedi para Jie levá-la? Shu Jin não foi. Meng Yanchen disse a verdade sem expressão. Nessa situação, Jie poderia ter me ligado. Ao tomar banho, Sun Yannian trancou a porta. Ela não deixou ninguém entrar. Fan Yun bateu na porta. Nianian, você está desconfortável? Quer que eu prepare algo para você comer antes do banho? Não precisa. Ela não é tão delicada. Nestes 3 anos, sem falar de resfriados e febres, mesmo que fosse espancada e deslocada, ela mesma se recebia o braço mordendo a toalha. Acordada pela dor, as feridas no coração de Gubu, ela tinha que se levantar e ir trabalhar com vento e neve. O inverno sempre tem um par de sapatos de borracha, com sangue entrando nos sapatos, os dedos dos pés podem ficar dormentes e marcados. Em comparação, não há problema, o futuro. Sun Yannian aprendeu a ser compreensiva, tornou-se culta e razoável, gentil e compreensiva. Para que sua filha mais nova amadurecesse, Fan Yun falsificou um teste de paternidade, dizendo que ela não era sua filha biológica. 127 Mas ela realmente amadureceu, e como mãe biológica, ela não conseguia deixar de se sentir amargurada. Desta vez, Jie Nianian voltou. 128 Foi ela que insistiu sozinha. Mas isso veio com condições. Ela não poderia mais tratar Nianian de forma excessiva. 129 Mimar demais e ofender as pessoas. Ninguém a salvaria. 130 Afagando o cabelo dela e o sofrimento da babá, Fan Yun perguntou o que realmente estava em seu coração. Você sobre Yanchen? 131 Ainda tem. Antes que pudesse terminar, Sun Yannian balançou a cabeça. 132 Não tenho. Tenho autoconhecimento. Não se preocupe. 133 Vou encontrar um jeito de apresentá-lo ao meu homem para conhecê-lo. Se pudermos nos casar, seria o melhor. Mas se não, 134 Não vou deixar você em uma situação difícil. A mãe de Shu Jinjiao a trouxe mais cedo e pediu desculpas pessoalmente. 135 Sun Yannian pegou um resfriado forte e foi arrastada sonolenta. Essa é a Nianian, certo? 136 É tudo culpa minha por não ter educado bem meu filho. A mãe de Shu levantou a mão e puxou Shu Jinjiao. Não se levante e peça desculpas a Nianian. 137 Shu Jinjiao varreu Sun Yannian com o olhar, com um sorriso desdenhoso no canto da boca. Desculpe. Se fosse antes, 138 Sun Yannian nunca olharia para um homem assim. Diante de Shu Jinjiao, Sun Yannian tentou forçar um sorriso nada bonito. 139 Está tudo bem. Fan Yun tentou juntá-los e enviou o motorista para levá-los para comer.
140 Quando o garçom fechou a porta do camarote, Xu Jingjiao foi direto ao ponto: eu não vou casar com você. 141 Preferia morrer a casar com uma mulher com manchas. Se você for sensata. 142 Fale com Fan o mais rápido possível, para que ele não mande minha mãe me visitar. Apertando a barra do vestido. 143 Sun Yanyi engoliu em seco, e disse baixinho: podemos tentar. 144 Um mês. Xu Jingjiao era teimoso e não entendia. 145 O que você quer dizer? É que vamos sair juntos por um mês. Se ainda não funcionar. 146 Vou dizer para minha família que saímos juntos, que não nos encaixamos e que não serei mais amada. 147 Sun Yanyan sabia que ele não pedia muito, apenas queria ficar. 148 Xu Jingjiao ficou um pouco mais feliz com a aparência dela. Não é à toa que dizem que você não presta. Você começa a falar com um monte de ideias mirabolantes. 149 Isso é do meu agrado e me poupa da dívida de gratidão que minha família tem com Fan Yun. Mas posso te avisar de antemão. 150 Eu não sou uma boa pessoa. Um mês, mas ela realmente se tornou compreensível. Como mãe biológica, ela não pôde deixar de sentir uma pontada de dor. Desta vez Jianian voltou. Ela se sustentou sozinha, mas isso também tinha exigências. Ela não podia mais lidar excessivamente com Nianian. Ou mimá-la demais. Se ela ofendesse alguém, ninguém a salvaria. Tocou em seu cabelo e, com o policial que estava sofrendo, Fan Yun perguntou o que realmente estava em seu coração. Você ainda gosta de Yanshin? Antes que pudesse terminar, Sun Yanyan balançou a cabeça. Não, eu tenho autoconsciência, não se preocupe. Eu vou dar um jeito de te apresentar ao meu homem. Se pudermos casar seria ótimo, mas não podemos. Eu não vou ficar para te deixar em apuros. A mãe de Xu Jingjiao a trouxe mais cedo, pessoalmente para pedir desculpas. Sun Yanyan pegou um resfriado forte, meio grogue. Ela foi levada embora. Essa deve ser a Nianian. É tudo culpa minha por não ter educado bem meu filho. A mãe de Xu puxou Xu Jingjiao. Ainda não vai se levantar para pedir desculpas a Nianian. Xu Jingjiao lançou um olhar a Sun Yanyan. Um canto de sua boca se contraiu desdenhosamente. Desculpe, no passado. Como Sun Yanyan poderia olhar para um homem assim? Diante de Xu Jingjiao, Sun Yanyan se esforçou para forçar um sorriso nada bonito. Não se preocupe, Fan Yun se esforça para juntá-los, enviando um motorista para levá-los para jantar. Depois que o garçom fechou a porta da sala privada, Xu Jingjiao foi direto ao ponto: eu não vou me casar com você. Ele preferiria morrer a se casar com uma mulher com um passado. Se você for sensata, conte logo a Fan Yun, para que ele não me mande minha mãe visitar. Apertando sua saia, Sun Yanyan engoliu em seco e disse suavemente: podemos tentar. Um mês é o suficiente. Xu Jingjiao era teimoso e não entendia. O que você quer dizer? É que vamos sair por um mês, e se ainda não der certo, eu direi à minha família que saímos juntos e não nos encaixamos, então ninguém mais vai gostar de mim. Sun Yanyan sabia que ele não pedia muito, apenas queria ficar. Xu Jingjiao ficou um pouco mais feliz com a aparência dele. Não é à toa que dizem que você não presta, abre a boca e já vem com um monte de ideias malucas. Isso é perfeito para mim, e me poupa de dever um favor a Fan Ren. Mas posso te dizer de antemão: eu não sou uma boa pessoa. Um mês, aquele carro pequeno. Xu Jingjiao desceu do carro primeiro, prestes a sair, quando se lembrou do acordo que fez com Sun Yanyan. 152 Então ele voltou e abriu a porta do carro para ele, uma cena que deixou Zhou Jiai perplexo. 153 Ele ficou parado perto da janela, apertando sua xícara de chá, seus molares inferiores se contraindo firmemente. 154 Tensão em toda parte. Xu Jingjiao mandou Sun Yanyan de volta e saiu, mas Fan Yun o puxou para baixo. 155 Conversaram por muito tempo, e quando o entrevistador subiu, ele se deparou com alguém que mal podia esperar. 156 Para desossá-los, Zhou Jiai realmente acreditou que você mudou de ideia? Você não pensou que, ao sair ao longo dos anos, 157 Você aprendeu a arte da sedução. Sun Yanyan deu 2 passos para trás. 158 Ele não quer ser repreendido por sua família. 159 Não pense que se agarrar a ele o fará subir na vida. O conselho de Zhou Jiai foi penetrante. 160 Com o que está acontecendo com você, posso garantir que ninguém vai querer você. 161 Sun Yanyan não refutou. Ele não era amado por Meng Yanshin no passado e não é amado por ninguém agora. 162 Zhou Jiai ergueu a xícara de chá quente em sua mão e a jogou sobre a cabeça dele, escaldante. 163 Mas ele nem ousou se mover, jogou a xícara de chá e Zhou Jiai agarrou seu braço.
164 Se você quer se agarrar tanto a isso, que tal eu te levar? Antes de voltar, 165 Sun Yannian percebeu que eles não o deixariam ir. Aos olhos deles, ele era o responsável pela morte de seu companheiro. 166 Ele deveria ter vivido uma vida longa, mas ele sobreviveu. Então, viver era pior do que morrer. 167 Esse seria o seu destino. Seguindo Zhou Jiai, ele entrou em uma sala privada luxuosa e colorida. 168 Sun Yannian instintivamente baixou a cabeça para se esconder. Ele podia se esconder da luz, mas não das palavras estranhas e tortuosas de todos. 169 Jiai, quem é essa? Por que você não a apresenta? 170 Zhou Jiai não precisou falar, alguém respondeu. Você é cego? 171 Você nem reconhece a senhorita Zhou? Zhou Jiai sentou-se no sofá e gritou com Sun Yannian. 172 Ótimo, hoje é uma recepção. Venha. 173 Sob a orientação de Zhou Jiai, Sun Yannian se tornou o centro das atenções, com uma recepção organizada para ele. 174 Mas tudo o que aconteceu foi que todos o embriagaram, e alguns pegaram suas taças de vinho e apertaram seu queixo. 175 Eles o forçaram a beber um copo de vinho forte. Ele engasgou e, então ele voltou e abriu a porta do carro para ele, uma cena que deixou Zhou Jiai perplexo. 153 Ele ficou parado perto da janela, apertando sua xícara de chá, seus molares inferiores se contraindo firmemente. 154 Tensão em toda parte. Xu Jingjiao mandou Sun Yannian de volta e saiu, mas Fan Yan o puxou para baixo. 155 Conversaram por muito tempo, e quando o entrevistador subiu, ele se deparou com alguém que mal podia esperar. 156 Para desossá-los, Zhou Jiai realmente acreditou que você mudou de ideia? Você não pensou que, ao sair ao longo dos anos, 157 Você aprendeu a arte da sedução. Sun Yannian deu 2 passos para trás. 158 Ele não quer ser repreendido por sua família. 159 Não pense que se agarrar a ele o fará subir na vida. O conselho de Zhou Jiai foi penetrante e aguçado. 160 Com o que está acontecendo com você, posso garantir que ninguém vai querer você. 161 Sun Yannian não refutou. Ele não era amado por Meng Yanchen no passado e não é amado por ninguém agora. 162 Zhou Jiai ergueu a xícara de chá quente em sua mão e a jogou sobre a cabeça dele, escaldante. 163 Mas ele nem ousou se mover, jogou a xícara de chá e Zhou Jiai agarrou seu braço. 164 Se você quer se agarrar tanto a isso, que tal eu te levar? Antes de voltar, 165 Sun Yannian percebeu que eles não o deixariam ir. Aos olhos deles, ele era o responsável pela morte de seu companheiro. 166 Ele deveria ter vivido uma vida longa, mas ele sobreviveu. Então, viver era pior do que morrer. 167 Esse seria o seu destino. Seguindo Zhou Jiai, ele entrou em uma sala privada luxuosa e colorida. 168 Sun Yannian instintivamente baixou a cabeça para se esconder. Ele podia se esconder da luz, mas não das palavras estranhas e tortuosas de todos. 169 Jiai, quem é essa? Por que você não a apresenta? 170 Zhou Jiai não precisou falar, alguém respondeu. Você é cego? 171 Você nem reconhece a senhorita Zhou? Zhou Jiai sentou-se no sofá e gritou com Sun Yannian. 172 Ótimo, hoje é uma recepção. Venha. 173 Sob a intenção de Zhou Jiai, Sun Yannian tornou-se um lugar de importância, dizendo que era uma recepção para ele. 174 Mas tudo o que aconteceu foi que todos o embriagaram, e alguns pegaram suas taças de vinho e apertaram seu queixo. 175 Eles o forçaram a beber um copo de vinho forte. Ele engasgou e o vinho... Ele ficou parado na janela, apertou a xícara de chá e cerrou os dentes do siso. Dei sorriu, fique tenso. Xu Jingjiao levou Sun Yannian de volta e foi embora. Fan Yan o puxou para baixo do prédio. Conversaram por muito tempo. O entrevistador, assim que subiu as escadas, esbarrou em alguém que desejava arrancar a pele e os ossos dele, o selvagem da família Zhou. Você realmente acha que mudou de ideia? Não pensou em todos esses anos fora. Aprendeu uma habilidade de raposa sedutora no campo. Sun Yannian recuou 2 passos. Não se preocupe, não tenho nada a ver com isso, ele só não quer ser repreendido pela família. Você não pense que subir nele significa que você pode voar para um galho alto. O conselho de Zhou Jiai era agudo e penetrante. Com o que você tem em você, posso garantir que ninguém vai querer você. Sun Yannian não refutou. No passado, ela não era amada por Meng Yanchen, e agora ela não é amada por ninguém. Foi Zhou Jiai quem ergueu a xícara de chá quente na mão e a despejou sobre a cabeça dele. Estava quente.
Mas ele nem ousou se mover. Deixando cair a xícara de chá, Zhou Jiai agarrou seu braço. Se você quer tanto subir aos céus, que tal eu te levar? Antes de voltarmos. Sun Yannian pensou que eles não o deixariam ir. Aos olhos deles, foi ele quem matou Xiandi. Ele queria viver uma vida longa, mas ele estava vivendo bem, o que era pior do que a morte. Era o seu destino. Seguindo Zhou Jiai, ele entrou na sala privada de longo prazo, cheia de cores. Sun Yannian baixou a cabeça reflexivamente para se esquivar. Ele se esquivou da luz, mas não conseguiu se esquivar das palavras estranhas e curiosas daqueles avós. Jiai, quem é essa pessoa? Por que não a apresenta? Zhou Jiai nem precisa abrir a boca, já tem alguém para responder. Você é cego? Mesmo as senhoritas ou não o reconhecendo, Zhou Jiai sentou-se no sofá e gritou para Sun Yannian, com a voz embargada. Perfeito, hoje será um banquete de boas-vindas. Sob a intenção de Zhou Jiai, Sun Yannian se tornou o centro das atenções, dizendo que era para recebê-lo. Na verdade, era todos brindando e o embriagando um por um, com algumas pessoas pegando a taça de vinho, apertando seu queixo, e o forçando a beber um copo de bebida de alta graduação. Ele ficou tonto, vomitando vinho pela boca. Na hora em que Meng Yanchen entrou, era exatamente essa cena, a garota altiva e arrogante. Tornou-se um brinquedo nas mãos de todos, empurrada, forçada a beber. Uma sala cheia de gente levantou seus celulares, registrando essa tumba sagrada, a mulher inacessível caindo em depravação. Tornou-se objeto de escárnio para todos, algo memorável para qualquer um, em meio a risos. Alguém notou ele, deu um chute na perna de quem estava forçando Sun Yannian a beber, e Yanchen entrou. Sun Yannian se encolheu toda, sentindo dor no estômago, que subia, mas ele não ousava vomitar. Com a anestesia do álcool e o ataque de um forte resfriado, tudo se misturou, ele a tratou como se fosse sua casa. Se não se comportasse, seria espancado. Meng Yanchen entrou. O ar estava impregnado com o cheiro pungente de álcool que vinha de Sun Yannian, ele apenas olhou. E desviou como se estivesse sujo. Vendo que Meng Yanchen não se importou, Bom Sabor pegou uma bandeja de frutas e a jogou no chão. Ele se abaixou para pegá-la, caminhou lentamente até Sun Yannian, apertou seu queixo e o fez sentar. Como você está? Melhor? Sun Yannian limpou o álcool do cabo da fruta. Ele a sentiu confuso. Se não estivesse bem, teria que ficar bem, já que está melhor. Então coma algo. Bom Sabor entregou a bandeja de frutas que pegou do chão. Você seguiu seu pai alcoólatra, não deve comer coisas boas assim, isso é verdade. Nem falar de comer, poder beber um copo de água quente já é uma bênção. Em seus olhos, isso podia ser sujo, mas Sun Yannian já havia comido restos de comida dos convidados na bandeja. Pegou sanduíches de lojas de conveniência, aqueles que ninguém mais queria, que seriam dados a cães de rua. Mas que foram seu sustento, o que caiu no chão não significava nada, ele aguentou a náusea no estômago. Sun Yannian estendeu sua mão fria, pegou uma uva, mastigou lentamente e engoliu a uva. Em seguida, veio uma gargalhada. Ele realmente comeu, não achou sujo? Não é nojento? Vejam as mãos dele, que feias. Os murmúrios baixos ou as discussões abertas não o afetaram. Sun Yannian não se importou. Sorrindo ele disse, está muito doce. Obrigado. Bom Sabor fez um tique nervoso no canto da boca. Está delicioso. Come. Eat a little more. As reheated for the second piece, the fruit plate was suddenly snatched away. 202 Meng Yanchen stood in front of him, and threw the plate, along with the dirty food, into the trash can. 203 If you like to eat so much, come pick it up. He bent down and wiped his hands with a paper towel. 204 Revalk out of the private room, and through the door, there was a Jin. 205 As Sun Yannian went to the trash can to pick up the food, Meng Yanchen could no cold stand it and quickly walk away. 206 Retouched his pocket and realized he had left his phone behind. Returned back to get the food and passed by the restaurant. 207 The sound of vomiting from the cubicle reached his ears. Sun Yannian vomited until she was dizzy. When she walked out, she was startled by Meng Yanchen at the door. 208 Immediately stood up straight. Mr. Meng, after enduring such grievances and insults. 209 Yet he could act as if nothing had happened and still address him respectfully as Mr. Meng. Meng Yanchen could believe this was Yannian no matter what. 210 Knowing the consequences, yet you still came. Brother Jiai was just joking with me.
211 Sunianian was good at digesting suffering. This torment was nothing. 212 She still called Zoujiai brother yet called him Mr. Man. Man Yanshin found it ridiculous. 213 A surge of anger arose. He is no longer your brother. Do you want to clean hair with a broken connection? 214 Uve got the wrong person. When Suniani and Xiandiu are kidnapped together, Zoujiai, her own brother, chose to abandon his sister. 215 Resaved someone else. When making the decision, Man Yanshin saw his self-blame and guilt. 216 His eyes were red, and he said he was sorry to Nianian. But when the police discovered. 217 The kidnappers were apprehended. After interrogation, it was learned that the kidnapping was orchestrated by Sunianian. 218 Zoujiai no longer felt guilty. Her personally said he did not have such a sister. How great it would have been if he had died. 219 Sunianian sneered sarcastically, pulling her lips into a bitter smile. It should be Mr. Zou. 220 Jiai Said, you are meeting with Xu Jinjiao. Sunianian nodded. 221 If possible, marry early. Man Yanshin suddenly smiled. 222 Xu Jinjiao won't marry you. Don't waste your efforts. After experiencing so much. 223 How could Sunianian not know that she was disliked by everyone? If you don't try, how will you know if the result is good or bad? 224 The phone rang. Xu Jinjiao wanted Sunianian to go over immediately. Sunianian looked at Man Yanshin, seemingly smiling. 225 But there was a vast expanse of sorrow in her eyes. I need to get there quickly. But, Man Yanshin parou na frente dele e jogou o prato junto com a comida suja no lixo. Se gosta tanto de comer, venha pegar. Ele se curvou e limpou as mãos com um lenço de papel. Ele saiu da sala privada, e através da porta, ouviu o barulho. Enquanto Sunianian ia pegar comida no lixo, Man Yanshin não aguentou e saiu apressado. Ao tatear o bolso, descobriu que o celular havia ficado para trás. Ao retornar para pegá-lo, passou pelo banheiro. O som de vômito vindo de uma cabine chegou aos seus ouvidos. Sunianian estava vomitando violentamente, mas ao sair, ficou assustada com Man Yanshin na porta. Fiquei de pé imediatamente. Senhor Man, sofri tanta injustiça e humilhação. Ele conseguia agir como se nada tivesse acontecido e ainda me chamar de Senhor Man. Man Yanshin não acreditava que fosse Nianian de jeito nenhum. Sabendo que haveria consequências, ele ainda veio. Jiaieja estava apenas brincando comigo. Sunianian sabia como digerir o sofrimento. Esse pequeno tormento não é nada. Ela chamou Zoujiae de Jiaieja, mas se referiu a ele como Senhor Man. Man Yanshin achou ridículo. Uma raiva subiu. Ele não é mais seu irmão. Você quer subir na vida e se casar com alguém de status. Você procurou a pessoa errada. Quando Sunianian e Xiandi foram sequestrados juntos, seu próprio irmão, Zoujiae, escolheu abandoná-la. Salvou os outros. Ao tomar uma decisão, Man Yanshin viu sua autocensura e culpa. Ele disse, com os olhos vermelhos, que sentia muito por Nianian. Mas quando a polícia, o sequestrador foi controlado. Após interrogatório, descobriu-se que o sequestro foi orquestrado por Sunianian. Zoujia também não sentiu mais culpa, dizendo pessoalmente que não tinha tal irmã. Como seria bom se ele morresse? Sunianian zombou com desdém. Ele forçou um sorriso. Deveria ser o Sr. Zou. Jia também disse que você vai se encontrar com Xu Jinjiao. Sunianian acenou com a cabeça. Se possível, case-se cedo. Man Yanshin riu de repente. Xu Jinjiao não vai se casar com você. Não desperdice seus pensamentos. Depois de passar por tanto. Como Sunianian não sabia que ela era odiada por todos. Se você não tentar, como saberá se o resultado será bom? O telefone tocou. Xu Jinjiao queria que Sunianian fosse imediatamente. Sunianian olhou para Man Yanshin, parecendo sorrir. Mas havia uma vasta tristeza em seus olhos. Eu precisava passar rápido, mas ainda assim atrasei 3 minutos. Xu Jinjiao não lhe deu um olhar gentil. Ele o chamou não para se dar bem, mas para servir seu pequeno amante estrela. No carro executivo, o pequeno astro sentou-se calmamente, sem pedir ajuda ao motorista. Todas essas tarefas de carregar malas foram confiadas a Sunianian, ele sozinho. Ele entrou e saiu várias vezes para carregar as coisas no carro, mas não tinha qualificação para entrar no carro. A mulher disse algo. Sunianian assentiu e saiu correndo. Quando voltou,
segurava um café. Ele entregou, e 2 minutos depois, o café foi jogado em seu rosto. O barulho acordou Xu Jingjiao, que estava dormindo de olhos vendados no carro. O que está acontecendo? Quando eu ia pegar um lenço para ele, minha mão foi segurada. Jingjiao, ele sabia que eu estava em período de ouro e ainda comprou gelado para mim. É de propósito, né? Sun Yannian limpou a mancha de café em sua gola, com medo de que não saísse. Se Fanion descobrir, sinto muito, vou comprar outro. Sun Yannian ia sair, Xu Jingjiao o chamou, não vá. Ele pegou o casaco ao lado e o vestiu, dizendo para ele voltar sozinho, eu só tenho medo que Fanny saiba. Pegue, dizendo que o carro partiu em alta velocidade. Essa cena foi vista por Zhou Jiai e Meng Yanxin dentro do carro. Completamente visto, Zhou Jiai disse, eu disse que ele era bom em fingir ser lamentável. Nesse momento, Meng Yanxin de repente saiu do carro e caminhou em direção a ele. Sun Yannian ergueu os olhos e encontrou o rosto sombrio de Meng Yanxin. A chama em seus dedos picava sob seus olhos. Sun Yannian tremeu friamente. Senhor Meng. Meng Yanxin não disse nada, levantou a mão com juntas proeminentes e pressionou o cigarro aceso contra o braço de Sun Yannian. A sensação de queimação era iminente, mas ele não recuou. 245 puro? Ele não se esquivou. Meng Yanxin imediatamente retirou a fumaça. Puro? Ele não se esquivou. Meng Yanxin imediatamente retirou a fumaça. Quando ele foi jogado café ou algo assim, ele também não se esquivou. Sua pele quase foi queimada. Mas como Meng Yanxin poderia saber, Sun Yannian ainda tinha cicatrizes de queimaduras de cigarro em seu corpo. O toque estridente da buzina os interrompeu. Meng Yanxin e Sun Yannian olharam na direção do som. Um carro parou na beira da estrada, com a janela abaixada. No banco de trás, o rosto sério de Zhou Fu. Você disse que mudou muito. Como não percebi? Você pensou sobre isso nos anos em que saiu? Você ainda fará aquelas coisas estúpidas? Sem esperar que Sun Yannian negasse. Zhu Kang perguntou novamente. Ainda não desistiu? Sun Yannian negou de forma rápida e direta. Não, eu e ele apenas nos encontramos por acaso. Seria melhor se fosse assim. Zhu Kang ficou sério e disse com sinceridade. Yannian. Não importa o que, nós o amamos de verdade no passado. Tentamos muito negociar o casamento com a família Meng, mas Meng Yanxin nunca concordou. Por todos esses anos, ele desejava que você morresse lá fora, e reagiu assim ao me ver com Xu Jingjiao. Sun Yannian disse com seriedade e firmeza, se ele concordar, eu me casarei com ele. O alívio de Zhu Kang foi obtido à custa da dor de Sun Yannian. Fico feliz que você pense assim. No entanto, um acontecimento 2 dias depois fez com que o noivo de Sun Yannian mudasse. A família Zhou também levou Sun Yannian para o resort na montanha Leian, em Mushou, 2 dias depois. Eu não esperava que Xu Jingjiao morasse ao lado. Assim que entrei na sala, o barulho da casa ao lado chegou. Em meio a esses sons, Sun Yannian conseguiu dormir uma noite. Na manhã seguinte, o caso de Xu Jingjiao bateu à porta e o arrastou para fora. Gu Wei trouxe um grupo de pessoas, incluindo o amante de Xu Jingjiao, e o jogou no mar, fazendo-o ficar na água. As ondas batiam em suas pernas camada por camada, e a força impactante era muito forte. Mas sempre que ele queria vir para a terra, Gu Wei mandava alguém usar um laser para apontar para seus olhos. A luz forte o cegava momentaneamente, fazendo-o cair no mar várias vezes. À noite, com a maré alta, ele quase morreu de frio e afogamento. A maneira como ele voltou estava desgrenhada. Todos estavam rindo e falando sobre ele. Sun Yannian não levantou a cabeça, nem parou ao passar por Meng Yanxin. Mesmo com uma mulher ao lado dele, ele não se importou mais. Suportando os olhares de todos os lados, ele voltou para o quarto. Desta vez, até a família Zhou ficou sem palavras. Ele deu um tapinha no ombro de Meng Yanxin. Como eu? Eu não esperava que isso acontecesse. Meng Yanxin afastou a mão dele. Está satisfeito agora? Naquela noite, Sun Yannian teve febre alta. A família Zhou também chamou o médico do resort, deu a ele um antitérmico e uma injeção, mas a febre não cedeu. Sun Yannian tinha o rosto vermelho de febre. Com temperatura alta, o corpo de Sun Yannian alternava entre frio e calor, os lábios secos. Sem saber o que sonhava, sua voz era muito baixa, e parecia estar em pânico. Com os traços faciais tensos. Quando Meng Yanxin entrou, a família Zhou estava ao lado da cama. Inquieto, sem saber como lidar com a situação. Se a febre continuar assim, não vai estragar a pessoa. O médico parecia muito envergonhado. Isso depende do paciente, talvez a febre ceda em breve.
A voz calma da família Zhou também esfriou o ambiente. E se não puder ser cancelado e queimar, quem será o responsável? Sua mãe. Ele não está preocupado com Sun Yannian, apenas com medo de que as coisas se tornem maiores. Fan Yun a repreendeu, seus olhos se viraram e ele olhou para Meng Yanxin. Por que você não o leva para o hospital? Assim, mesmo que minha mãe descubra, ela não vai descontar a raiva em você. Meng Yanxin riu friamente. Por que eu deveria salvá-lo? A família Zhou está pedindo a ele. Pense nisso como por mim. Além disso, se ele realmente morrer, o que mais nós vamos fazer? Para ser honesto, Meng Yanxin concordou, sabendo que Sun Yannian estava com febre alta. Fan Yun correu para o hospital, chorou muito ao lado de sua cama antes de sair. Ele estava exausto, com os olhos marejados e grato. Yanxin, obrigado por incomodar. Não é incômodo. Meng Yanxin disse seriamente. Fan Yun, eu queria te dizer na última vez. Xu Jiniao não vai se casar com Nianian. Desta vez, ele se beneficiou e quase aconteceu algo grave. Eu não esperava que ele fosse tão desgraçado. Fan Yun se sentiu mais culpado com ela mesma. Eu vou pedir justiça à família Xu. Não vou mais deixar Nianian sofrer esse tipo de injustiça. A primeira pessoa que Sun Yannian viu quando acordou foi Meng Yanxin. Como ele ainda tem a coragem de gostar. Desta vez, Sun Yannian finalmente não vai mais se entregar cegamente. Meng Yanxin segurou uma melancolia inexplicável. Ele nem sequer resistiu quando foi empurrado para o mar. Quando você se tornou tão covarde? Endireitando-se, Sun Yannian relembrou o que aconteceu na noite passada. Ele foi levado para a superfície do mar. Um grupo de pessoas liderado por Gu é empurrado para o mar. Ele pegou um resfriado na volta para casa, tomou um banho quente e ainda assim teve febre alta. Senhor Men, foi você quem me desceu? Sun Yannian teve febre. Sua garganta estava rouca por causa da febre. Obrigado. De nada. A família Zhou também me pediu. Meng Yanxin fingiu ser um bom samaritano. Fan Yi já sabe. Ele vai te ajudar a cancelar o noivado com a família Xu. Você não precisa mais ser subserviente a Xu Jingjiao. O quê? Sun Yannian não chorou quando foi empurrada para o mar. Ela suportou ser usada e humilhada como brinquedo. Mas desta vez ela chorou. Não posso cancelar o noivado. Você gosta de ser humilhado? Não pode cancelar. Se cancelar, ele seria expulso, mandado de volta para aquele abismo. Ele não quer o cancelamento do noivado. De jeito nenhum. O quê? Poderia ser que você tenha se apaixonado por Xu Jingjiao? Essas foram palavras de Meng Yanxin sem querer. Sun Yannian assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, eu o amo. Então, não cancele o noivado. Como se tivesse levado um soco, sentindo o peito oprimido. Claramente, exceto por ele, Sun Yannian não disse que amava ninguém. Ela só conheceu Xu Jingjiao por alguns anos. Já falando sobre amar ou não? No passado, ela jurou que só amaria Meng Yanxin por toda a vida. Levantando-se em silêncio, o rosto de Meng Yanxin ficou extremamente sombrio. Ela não sabia por que estava irritada. Então você gosta de ser vadia. Fan Yun rompeu relações com a família Xu naquele mesmo dia e exigiu que Xu Jingjiao se desculpasse pessoalmente. Sun Yannian foi levada para casa, e podia ouvir a discussão entre Fan Yun e Zhou Kang mesmo se escondendo no quarto. Zhou Kang ficou furioso, subiu as escadas, bateu a porta, o peito subindo e descendo violentamente. Realmente não conseguia pensar em mais ninguém que casaria com Sun Yannian. Estava com raiva quando um telefonema de trabalho chegou. Xi Li olhou. Era de Song Shi. Ele ponderou por meio segundo. Zhou Kang teve uma ideia. Uma semana depois, ele desceu da montanha. A família Zhou também se escondeu em Meng Yanxin por alguns dias. Meng Yanxin estava ocupado recebendo pagamentos de vários projetos de fim de ano. Então ele voltou à filial. O elevador subiu do subsolo. Meng Yanxin viu a porta do elevador se abrir lentamente, mas em seu campo de visão estava Sun Yannian sorrindo. Talvez o sorriso não fosse para ele. Era para Song Shi. Os dois conversaram um pouco e o viram. Sun Yannian guardou o sorriso e baixou a cabeça. Song Shi era o assistente mais capaz de Zhou Kang. Ele trabalhava na família Zhou há muitos anos e conhecia Sun Yannian há muito tempo. Meng Yanxin tinha visto Sun Yannian dar presentes a Song Shi. Sob a luz da lua, ela disse com as pontas das orelhas vermelhas, é meu aniversário. Senhorita ainda se lembra? Ele fez uma pausa e estendeu a mão para segurar a porta do elevador. Aquele sorriso não chegava aos olhos, parecia amigável, mas na verdade era pesado. Senhor Men, não está perto? Parado em um canto. Sun Yannian foi obscurecida por Song Shi. Ela não olhou para Meng Yanxin, apenas se apoiou em Song Shi. Entrando no elevador,
O assistente de Men Yanshin viu Sun Yannian e ficou chocado. Senhorita Nianian. Quebrando o silêncio, Sun Yannian olhou com um tom cortante. Olhando nos olhos da assistente Jian, é realmente você. Ao perseguir Men Yanshin, Sun Yannian não se cansava de pedir à assistente Jian para entregar coisas e recados. Se não fosse pelo antigo e parecido com uma estátua daquele rosto, que ainda guardava sombras do passado, ela quase não a teria reconhecido. Quando você voltou para Mushun? Há alguns dias. O elevador ainda estava subindo. Ao chegar ao 26º andar, Song-Shi interrompeu a fala ordenada. Nianian, chegamos. Sun Yannian a seguiu de perto, tornando-se um rabo de cachorro. Os olhos de Men Yanshin a seguiram até as portas do elevador se fecharem. Senhorita, você ainda gosta de Men Yanshin? Assim que saiu do elevador, Song-Shi fez essa pergunta. Sun Yannian balançou a cabeça. Muitas pessoas já haviam feito essa pergunta. Sua resposta era a mesma de sempre, inalterada. Não era necessário que ela falasse. Com essa atitude dela, Song-Shi ficou satisfeita. O presidente Zhou arranjou para você trabalhar comigo. Neste período, se precisar de alguma coisa, é só pedir. Tudo bem. Song-Shi cresceu. Não era mais a recém-formada universitária ingênua e desajeitada de antigamente. Ela usava terno e gravata. Eu não sou educada. Você me ajudou muito no passado. Mais tarde, descobri que minha mãe estava doente e foi você quem me pagou as despesas médicas. Os olhos de Song-Shi estavam cheios de vergonha. Mas eu não pude ajudar. Isso foi apenas um gesto de bondade. Para Sun Yannian, que se sentia culpada. A despesa médica da mãe de Song-Shi equivalia ao seu dinheiro de bolso de uma semana, mas por um acaso do destino, ela salvou uma vida. A gratidão de Song-Shi perdura até hoje, então se houver algo que eu possa fazer para ajudar, me procure. Estou à sua disposição. É sério? Depois de sofrer muito e ter visto muitas decepções, Sun Yannian tinha que pensar 2 vezes sobre a bondade dos outros. Song-Shi assentiu vigorosamente. Claro. O tio Zhou pediu para você se casar comigo? Ele beijou os lábios e perguntou isso com um olhar envergonhado. Song-Shi assentiu sinceramente. Sim, vou recusar o tio Zhou. Não me deixe em uma situação difícil. Eu não estou em uma situação difícil. Song-Shi respondeu quase instintivamente. A filial de Zhou Shibu e a de Men Yanshin estão no mesmo prédio. Caminhando pelo estacionamento subterrâneo de um certo prédio, quase 100 pessoas. Men Yanshin caminhava enquanto falava ao telefone, e a figura de Sun Yannian apareceu em sua visão. Ela estava ao lado de um carro branco. Baixando a cabeça, os dedos roçando o pingente de colar em sua nuca, desligou o telefone. Men Yanshin manteve a calma, mas a voz aumentou. Era difícil mandar o assistente embora. Deixar você sozinha aqui, ela a cumprimentou. Sun Yannian ficou lisonjeada. No passado, Men Yanshin raramente falava com ela por iniciativa própria. Ela sorriu, conversando sobre Song Zishin sem a nuvem sombria. As chaves do carro dela ficaram no andar de cima. Ele foi buscá-las. Men Yanshin parou e disse. Por que você não está mais seguindo Xu Jinjiao? Não está mais se oferecendo. Sabia que era sarcasmo. Sun Yannian ainda sorria. Cancelou o noivado com a família Xu. Não estava gritando que não cancelaria? Sua nuca era fina, branca e esguia, com um pingente de prata pendurado, em forma de flor dupla. Parecia um modelo personalizado. Men Yanshin estendeu a mão para tocar. O que é isso? Antes mesmo de tocar, Sun Yannian acenou com a mão e abriu. Seu rosto estava cheio de surpresa e distanciamento. Em um piscar de olhos, ela nem sequer podia tocar um colar. Song Zishin. Não é nada valioso. Men Yanshin franziu os dedos. Uma onda de dor indescritível se espalhou em seu coração. Essa dor também se estendeu à linguagem. Você, que já teve um mentor de antiguidades, ainda se importa com esse tipo de coisa? Sun Yannian apertou o pingente de flor dupla. Firme, isso é algo muito precioso para mim. Eu também te dei coisas. Por que você não as valoriza tanto? Que coisas? Foi a bolsa que ela jogou como lixo no aniversário dela? Ela descobriu mais tarde. Era algo que a empregada da família Mei não queria mais. Song Zishin se deu bem com Sun Yannian. Ela era gentil e compreensiva. Ela cuidou de Sun Yannian, a levou e a buscou no trabalho, mostrando preocupação. Os dois estavam a um passo de se casar, e e Zhou Kang também ficaram satisfeitos. Essas notícias chegaram a Men Yanshin através da família Zhou. Aumentando suas preocupações, Men Yanshin ficou do lado de fora da filial de Zhou Shi. Sua visão podia vislumbrar a sala de chá. Sun Yannian fez um lanche noturno com as próprias mãos e o levou.
Cada porção era requintada, colocada na frente de Song Zixin. Você não precisa cozinhar pessoalmente, eu como qualquer coisa. Nos olhos de Song Zixin havia ternura. Suas mãos não servem para fazer isso. Você deveria pintar e tocar piano. Sun Yannian balançou a cabeça levemente. Tantos anos, eu já perdi o jeito. Sua mão estendida, imersa em água com detergente, não era mais adequada para tocar instrumentos musicais caros, e também havia quebrado pratos do restaurante por não suportar altas temperaturas. Castigada pelo pai biológico, jogada no chão, chicoteada com fios elétricos. Ela aprendeu a lição, lembrou-se da dor. Na próxima vez, não importava quão quente fosse a bandeja de sopa. Ela a seguraria com os dentes. Agora, apenas cozinhar um pouco é uma bênção. Os dedos de Song pousaram em sua mão. Ela não se importou com os dedos inexperientes de Sun Yannian, reconfortando-a genuinamente. Como não poderia? Você tem me ajudado a verificar as contas nestes dias, e fez um ótimo trabalho, não fez? Alguém realmente disse que ela era boa. Lágrimas de desejo brilhavam nos olhos de Sun Yannian. Seu pai biológico a chamou de desperdício de dinheiro, e disse para ela ir se prostituir. Seus pais adotivos a abandonaram, avisando-a para não cometer mais erros. Só Song elogiou sua bondade. Ela queria agradecer a Song, mas seu olhar fixou-se no pulso de Sun Yannian. O que é isso? A manga subiu em meio ao atrito, revelando vários arranhões em seu antebraço. Sun Yannian apressadamente cobriu os olhos, mas Song já tinha visto. Ela ajustou os óculos e ficou mais séria. Eu me cortei acidentalmente. Sun Yannian deu uma desculpa. Song não entendeu. Como isso sangraria? Tão fundo? Realmente não é nada. Sun Yannian evitou, levantando-se. Não é tarde. Eu vou voltar primeiro. Espere um pouco. Eu te levo. Não, o diretor Zhou me chamou. A caminho. No carro, Sun Yannian às vezes mostrava uma expressão de dor e luta. Às vezes pacífica, mas tudo era passageiro. As cicatrizes em seus antebraços e pulsos eram realmente de quando ela se cortou. Foi uma experiência que não valia a pena lembrar. Cobradores de dívidas a alcançaram. Seu pai fugiu de carro, atraindo a atenção deles para si. Inesperadamente, aqueles homens não fugiram. Ele foi trancado naquele carro. O carro não tinha nada e a porta estava trancada por dentro. Por quase 2 dias, sem uma gota de água. Havia apenas um estilete no carro. A lâmina era muito fina, não conseguia quebrar a janela nem abrir a porta do carro. Quando ela estava prestes a morrer, o pulso de Sun Yannian foi cortado e o sangue escorreu. Ela pressionou o ferimento com força, deixando o sangue molhar seus lábios. Aquele sabor adocicado e metálico, misturado com a dor e o cheiro de falta de oxigênio no carro eram seus pesadelos. Sun Yannian subiu as escadas, e Song Shi se virou para entrar no escritório de Zhou Kang. Zhou Kang deu uma olhada rápida. Continuou com o trabalho em mãos, com um tom leve, como uma conversa casual. Sem perceber a preocupação no rosto de Song Shi. Yannian voltou? Vi ela ir para o quarto. Acenou com a cabeça com relutância. Zhou Kang confiava em Song Shi, por isso a encarregou de substituir Xu Jing para casar com Sun Yannian. Yannian teve um fim infeliz, mas ela é como uma filha para a família Zhou. Casar com você não é uma perda para você. Senhor Zhou, a previsão de Song Shi é muito ingênua. Recentemente, tive contato com a senhorita e percebi que ela está um pouco anormal. Nos últimos anos, ela provavelmente não viveu tão bem quanto você pensa. Zhou Kang hesitou um pouco. O que isso significa? A senhorita tem cicatrizes, mais de uma. Ela fala dormindo quando adormece no carro. Às vezes, ela chora. Song Shi é atenciosa e desconfiada. Depois de entrar em conflito com alguém, a primeira reação dela é pedir desculpas, mesmo que não seja culpa dela. Isso não é nada demais. Ela deveria mudar sua natureza arrogante. É bom saber que ela se contém. O olhar de Song Shi varreu sem se importar. Uma vez, acompanhei a senhorita para comer e encontrei um homem no restaurante. Aquele homem agarrou a senhorita, dizendo repetidamente que ela trabalhou em um albergue. Song Shi, com medo de que Zhou Kang não entendesse, acrescentou, e era um albergue não muito limpo. Seguiu Song Shi para um spa. Assim como o resort, este local foi construído nos últimos 2 anos, e Sun Yannian nunca esteve aqui. Este lugar é mais elegante e silencioso, um hotel com estilo japonês, e no andar de cima ficam as casas de banho termais. A única maneira de saber exatamente quantas feridas ela tem é por meio deste método. Parada na entrada, o calor fraco atingiu seu rosto,
com uma fragrância natural através da névoa de nuvens. A apreensão de Sun Yannian estava escrita em seu rosto. Ela não pegou a chave que Song Shi lhe entregou. Posso não entrar para tomar um banho? Não me sinto bem. Song Shi podia prever isso, e Sun Yannian também. Não vou entrar com você. Estou no quarto ao lado. Não precisa se sentir envergonhada. Song Shi sorriu levemente, aliviando Sun Yannian. O Sr. Zhou tem medo que você esteja muito cansado ultimamente. Especialmente me pediu para te trazer. Duas frases simples dissiparam as preocupações de Sun Yannian. Mesmo que ainda estivesse um pouco relutante, não havia necessidade de recusar. Ela pegou a chave e entrou no vestiário feminino. Trocando de roupa, a visão era obscurecida por uma névoa intensa na piscina de água termal. Pisei nos degraus quentes e entrei na água. A água estava na temperatura certa, misturada com vapor quente, o que realmente permitia relaxar. Mas antes que eu pudesse fechar os olhos, a água começou a ondular, como se alguém estivesse se aproximando lentamente. Afundando na água, mas com o rosto visível. A voz da mulher era ansiosa e alegre. É realmente você. Sun Yannian instintivamente quis fugir. Encarando uma pessoa do passado, ela só seria motivo de chacota assim, mas neste lugar, não dava para fugir. Outra pessoa, Jian Youqin, sorriu. Você realmente voltou? Yanshin me contou. Eu não acreditei. Sim. Ela afundou a cabeça, nadando. O calor da água subia, fazendo seus ossos amolecerem. No momento seguinte, queria fugir. Vou subir primeiro. Não faça isso. Jian Youqin a puxou. Você veio sozinha? Vamos jantar juntas mais tarde. Yanshin também está aqui, mas ela vai chegar mais tarde. Você sabe. Ela está sempre ocupada. Sun Yannian queria ir, mas seu braço foi puxado. Desculpe, eu realmente preciso subir. Ao ser solta por Jian Youqin, ela se levantou e caminhou em direção aos degraus. Jian Youqin a seguiu. Sun Yannian caminhou em direção ao vestiário. Gotas de água escorriam por suas pernas. O chão já era escorregadio. Assim que entrou no vestiário, um impacto veio de trás, fazendo-a cair para a frente. Yannian! Jian Youqin gritou por trás, estendendo a mão para ajudá-la falsamente. Você está bem? Não se machucou. Sun Yannian bateu os joelhos no chão. Estava vermelho. Não foi nada. Pegou suas roupas e foi para um compartimento trocar. Jian Youqin ficou do lado de fora conversando com ela. Você caiu tão forte. Está realmente bem. No passado, elas eram boas amigas. Quando ela quis se apresentar, Sun Yannian fez questão de incluí-la em seu recital de piano. Quando ela quis se integrar ao círculo, Sun Yannian a levou junto. Tudo o que ela queria, Sun Yannian deu a ela. Mas depois de ser ajudada, Sun Yannian pediu ajuda a ela, mas ela deu desculpas e recusou. A frieza humana em tempos difíceis. Se revelou completamente. Estou bem. Sun Yannian estava de costas para a entrada do camarim. 452. Ela estava prestes a trocar de roupa quando a cortina foi aberta. Jian Youqin estava parada na porta, abrindo a boca. 453 queria dizer algo, mas se calou. Suas costas estavam cobertas de cicatrizes. 454 eram apenas cicatrizes. Sun Yannian reagiu e rapidamente fechou a cortina. 455 Suas mãos tremiam enquanto se vestia, e as lágrimas começaram a cair incontrolavelmente. Ela achou que tinha escondido muito bem. 456 Agora tudo foi visto. A dor e o sofrimento dos seus últimos 3 anos estavam todos nas cicatrizes. 457 O que fazer agora? Ansiosa, ela saiu, querendo explicar a Jian Youqin. 458 Mas ela não estava mais no camarim. Sun Yannian não comeu nada da comida no prato. Jian Youqin a viu, com a mente confusa. 459 Song Shi perguntou 2 vezes, e ela só então voltou a si, colocando um pedaço de comida na boca. 460 Song Shi sorriu levemente, com preocupação e autorrecriminação. Ela mandou pessoas de guarda na beira da piscina de águas termais. 461 Naqueles tempos já passaram. Yannian. Song Shi falou com sinceridade, querendo aliviar as preocupações de Sun Yannian. 462 Se algo te magoar, você continuará sendo a senhorita da família Zhou. O próprio Sr. Zhou disse isso. 463 Sun Yannian segurou a faca e o garfo, mordendo o cabo. Se ela se importa comigo, mas eu não sou filha dela. 464 Essas palavras foram ouvidas por Men Yanshin, que entrou. Jian Youqin estava ao lado dela, e a abraçou. 465 Olá, Sun Yannian da família Zhou. Ela levantou o braço. Yannian.
466 Song-shi virou-se e olhou, seus olhos encontrando os olhos profundos de Men Yanshin. Ela olhou de volta com uma expressão complexa. 467 Você foi trazida aqui à força por Jian Youqin. Então você veio com a assistente Song? Não é à toa que todos dizem que vocês... 468 Chega. Men Yanshin disse, um pouco impaciente. Não vamos comer. 469 Podemos dividir a mesa com Nianian. Jian Youqin disse enquanto se sentava, seus olhos alternando entre Song-shi e Sun Nianian. 470 Uma camada de ambiguidade flutuava, quase queimando em chamas. Nós não vamos atrapalhar vocês. Vamos. 471 Neste ponto, era tarde demais para dizer que estavam atrapalhando. Jian Youqin sentou-se ao lado de Sun Nianian e olhou para o prato dela. 472 Nianian, por que você está comendo só isso? Você nunca se preocupou com dieta antes. 473 Não é dieta. Song-shi apenas desejava que a personalidade de Nianian mudasse drasticamente, e que ela não gostasse mais de se associar a pessoas como Jian Youqin. 474 Ela então mencionou espontaneamente, ela não tem muito apetite, come pouco. 475 Se a senhorita Jian gostar, peça mais. Quando eu estava prestes a trocar de roupa, a cortina foi puxada. Jian Youqin estava parada na porta, abrindo a boca. Eu queria dizer algo, mas fiquei em silêncio. Suas costas estavam cobertas de cicatrizes. Todas cicatrizes. Sun Nianian percebeu e rapidamente puxou a cortina. Suas mãos tremiam enquanto se vestia. As lágrimas caíram descontroladamente. Ela estava tão bem escondida. Agora tudo foi visto. A dor de seus 3 anos de sofrimento estava impressa em suas costas. O que eu vou fazer agora? Ela saiu inquieta, querendo explicar para Jian Youqin. Mas ela não estava mais no vestiário. Sun Nianian não tocou na comida no prato. Depois que Jian Youqin viu, sua mente ficou confusa. Song-shi perguntou 2 vezes. Só então ela voltou a si e colocou um pedaço de comida na boca. Song-shi sorriu fracamente, arrependida e auto-repreendida. Ela mandou gente vigiando a piscina termal. As I think about all those things, they have passed. Song-shi sincerely wants to as Sun Nianian's anxieties. If anything happens to you, you will still be Miss Zou's daughter. Chairman Zou himself said so. Sun Nianian held her knife and fork, beating her lip. She cares about me, but I'm not her daughter. These words were overheard by Men Yanshin, who walked in. Jian Youqin sotoud beside her, casually Youqin her arm. She greeted Sun Nianian, who was with Zou. She raised her arm in Nianian. Song-shi turned to look, her gaze falling into Men Yanshin's deep eyes. She looked at him with a complicated expression. She was forcibly led away by Jian Youqin. So you came here with assistant Song? No wonder they all say you. Enough Men Yanshin said with an of impatience. Aren't you here to eat? Perfect. You can sit at the same table as Nianian. Jian Youqin asked as she sat down, her gaze flicking between Song-shi and Sun Nianian. The layers of ambiguity and silence were almost burning like fire. We won't be bothering you, will we? Agora é tarde demais para dizer que é um impedimento. Jian Youqin sentou-se ao lado de Sun Nianian e deu uma olhada em seu prato. Nianian, por que você só come isso? Você nunca fez dieta antes, certo? Não é dieta. Song-shi só queria que a personalidade de Nianian mudasse drasticamente, e ela não gostaria mais de se associar a pessoas como Jian Youqin. Ela tomou a iniciativa de mencioná-la, dizendo que ela não tinha apetite e comia pouco. Se a senhorita Jian gostar, pode pedir mais um. Men Yanshin. Jian Youqin pegou o cardápio, fingindo pedir algo. 477 Na verdade, ela estava desferindo uma facada no coração de Sun Nianian. Eu me lembro 478 que você gosta de cavala, certo? Mas quem mais te conhece aqui é Nianian. Fechando o cardápio, 479 Jian Youqin apoiou o queixo, sem saber se era um teste ou uma pergunta casual. Nianian, 480 O que você acha? Men Yanshin não a defendeu. As bochechas de Sun Nianian ficaram vermelhas. 481 O leve perfume em seu corpo. Ela encolheu as pontas dos dedos nervosamente. Todos estavam olhando para ela. 482 O olhar de Men Yanshin era o mais intenso, como se ele precisasse urgentemente de uma resposta. Depois de um momento de hesitação, 483 Song-shi quis responder por ela, mas Sun Nianian ergueu a cabeça. Ela estava prestes a se casar com Song-shi. 484 Não deveria hesitar sobre essa questão. Eu não me lembro.
não me lembro. 485 Como assim? Jian Youqin a pressionou, tirando o fôlego de Sun Yannian. 486 Você não se lembra das coisas de Yanshin mais precisamente do que o seu período menstrual. Enquanto falava, seus olhos sorriram. 487 Song Shi franziu a testa sem motivo. Senhorita Jian, se você não veio para comer, 488 Por favor, não nos incomode aqui. O que aconteceu? Foi só uma piada. 489 Os cantos da boca de Jian Youqin caíram, e ela brincou novamente. Nianinha, 490 Seu noivo é um pouco mesquinho. Ela não se importava com o que diziam de Sun Yannian, mas não podia diminuir Song Shi. 491 Ele não é mesquinho. A expressão de Sun Yannian era muito firme. Ele é ótimo. 492 Men Yanshin, que não levantou os olhos, soltou uma risada entre os dentes, levantou-se de repente. 493 E chutou uma cadeira, e antes de ir embora, ela disse sarcasticamente, a senhorita Fang é realmente esquecida. 494 Ela bebeu um copo de suco de pêssego trazido por Jian Youqin à mesa e voltou para o quarto. 495 Os braços e o pescoço de Sun Yannian ficaram com uma grande área de erupção cutânea. Ela não era alérgica a pêssego. 496 Mas de jeito nenhum parava, coçando a pele até ficar vermelha, vendo sangue. 497 Sem incomodar ninguém para enviar o remédio, Sun Yannian desceu para pegar o medicamento e perguntou aos funcionários da mansão. 498 O outro lado parecia hesitante. Este remédio pode não estar disponível. Por favor, espere um momento. 499 Sun Yannian assentiu e sentou-se ao lado. Havia marcas de hematomas em seu pescoço que ela havia arranhado. Após mais de 10 minutos, 500 ninguém apareceu. Ela arranhou a pele com ansiedade. E sangue começou. Na verdade, ela estava desferindo uma facada no coração de Sun Yannian. Eu me lembro. Você gosta de cavala, certo? Mas quem mais te conhece aqui é Nianinha. Fechando o cardápio. Jian Youqin apoiou o queixo, sem saber se era um teste ou uma pergunta casual. Nianinha. O que você acha? Men Yanshin não a defendeu. O rosto de Sun Yannian ficou vermelho. O leve perfume em seu corpo. Ela encolheu as pontas dos dedos nervosamente. Todos estavam olhando para ela. O olhar de Men Yanshin era o mais intenso, como se ele precisasse urgentemente de uma resposta, depois de um momento de hesitação. 483 Song Shi quis levá-la de volta, mas Sun Yannian ergueu a cabeça. Ela estava prestes a se casar com Song Shi. 484 Não deveria hesitar sobre essa questão. Eu não me lembro, não me lembro. 485 Como assim? Jian Youqin a pressionou, tirando o fôlego de Sun Yannian. 486 Você não se lembra das coisas de Yanshin, mais precisamente do que o seu período menstrual? Enquanto falava, seus olhos sorriram. 487 Song Shi franziu a testa sem motivo. Senhorita Jian, se você não veio para comer. 488 Por favor, não nos incomode aqui. O que aconteceu? Foi só uma piada. 489 Os cantos da boca de Jian Youqin caíram, e ela brincou novamente. Nianian. 490 Seu noivo é um pouco mesquinho. Ela não se importava com o que diziam de Sun Yannian, mas não podia difamar Song Shi. 491 Ele não é mesquinho. A expressão de Sun Yannian era muito firme. Ele é ó. Song Shi quis levá-la de volta, mas Sun Yannian ergueu a cabeça. Ela estava prestes a se casar com Song Shi. Não deveria hesitar sobre essa questão. Eu não me lembro, não me lembro. Como assim? Jian Youqin a pressionou, tirando o fôlego de Sun Yannian. Você não se lembra das coisas de Yanshin, mais precisamente do que o seu período menstrual? Falando, seus olhos sorriram. Song Shi franziu a testa sem motivo. Senhorita Jian, se você não veio para comer, por favor, não nos incomode aqui. O que aconteceu? Foi só uma piada. Os cantos da boca de Jian Youqin caíram, e ela brincou novamente. Nianinha. Seu noivo é um pouco mesquinho. Ela disse que Sun Yannian não se importava, mas ela não podia irritar Song Shi. Ela não é mesquinha. A expressão de Sun Yannian era muito firme. Ela é ótima. Men Yanshin, que não havia feito um som, soltou uma risada entre os dentes e se levantou de repente. Ela chutou uma cadeira e, antes de sair, disse sarcasticamente, a senhorita Fang é realmente esquecida. Ela bebeu um copo de suco de pêssego trazido por Jian Youqin à mesa e voltou para o quarto. Os braços de Sun Yannian e o pescoço ficaram com uma grande área de inchaço e vermelhidão. Ela não era alérgica a pêssego. Mas de jeito nenhum parava,
coçando a pele até ficar vermelha, vendo sangue. Sem incomodar ninguém para enviar o remédio, Sun Yanyan desceu para pegar o medicamento e perguntou aos funcionários da mansão. O outro lado parecia hesitante. Este remédio pode não estar disponível. Por favor, espere um momento. Sun Yanyan assentiu e sentou-se ao lado. Seu pescoço ficou com marcas de hematomas que ela arranhou. Depois de mais de 10 minutos, ninguém apareceu. Ela arranhou a pele com ansiedade, e sangue começou a infiltrar-se em suas roupas. Quando Meng Yanxin desceu, as erupções vermelhas no corpo de Sun Yanyan haviam se espalhado até o queixo, e os olhares das pessoas ao redor sobre ela eram como se estivessem observando, mas ela mesma não percebeu. Alguém se aproximou. Ela levantou a cabeça sorrindo. Obrigada. Não são os funcionários que precisam de ajuda. Era Meng Yanxin. O que aconteceu com seu rosto? Seu rosto. Sun Yanyan tocou seu rosto e descobriu que também havia erupções vermelhas. Está tudo bem? Só preciso de um remédio para alergia. Meng Yanxin disse sem pensar. Você comeu manga? Os olhos de Sun Yanyan ficaram ligeiramente em branco. Ela não esperava que Meng Yanxin ainda se lembrasse. Ela era alérgica à manga. Eu não comi. Um funcionário se aproximou com um pedido de desculpas. Senhorita, desculpe. Não há remédio para alergia nem para tratamento no depósito. Não há nenhum. O semblante de Meng Yanxin ficou perigoso. Com um ímpeto imponente, ela realmente quis reclamar, quando a manga foi subitamente puxada. As mãos de Sun Yanyan estavam muito melhores, os sinais de movimento muito mais leves. A nova pele era clara e branca. Em contraste com a manga preta de Meng Yanxin, uma branca e outra preta. Era um contraste marcante. Ela era frágil como uma gota de chuva. Não se preocupe, eu mesma posso ir comprar. Você não conseguiria comprar mesmo se andasse até o amanhecer. Meng Yanxin estava prestes a dizer algo, mas se transformou em um insulto. Estou te levando. Ela não está bem. Por que você não a deixa te levar? Sun Yanyan olhou para Meng Yanxin flutuando. Como se estivesse triste, ou como se estivesse acostumada. Ela se afastou dele. Não houve resposta. Meng Yanxin a perseguiu e puxou seu braço. Eu te levo. Não precisa, pare de enrolar. Com o braço puxado, ela foi colocada no carro. Sun Yanyan encostou-se no encosto da cadeira, com as mãos pressionadas por Meng Yanxin. Pare de coçar. Quer ficar desfigurada? As mãos dela estavam geladas. As mãos dele estavam quentes. A diferença de temperatura fez Sun Yanyan se sentir como se tivesse sido queimada. Ela rapidamente retirou a mão. O quê? Noivos? Com um noivo legítimo? Você não pode mais tocar em mim? A palma de Meng Yanxin estava vazia, um calor fugaz permanecendo em seus dedos. Você realmente sente falta do passado? De quando você se jogava nos meus braços todos os dias? Ainda é você.